Tudo jóia? Tudo tranquilo, Leonardo? Tudo ótimo. Ó, um prazer imenso receber você aqui, viu, Sérgio? Muito obrigado aí Oh, por eu que agradeço, viu? Eu que destinar um agradeço. horário aí para estar conosco, viu? Você sempre foram um grande parceiros nossos, né? E mais uma vez, para a gente é uma honra muito grande poder ter você aqui conosco, tá? O prazer é todo meu. Você sabe que a gente que ama a nossa profissão, né, que gosta do que faz, a gente sempre é uma alegria quando a gente encontra colegas assim que estão no mesmo barco. Verdade, Muito verdade. bacana. Já estamos A à hora, disposição. A hora que tá, a você hora que quiser você achar contar, que fica à a vontade. gente, a hora que você achar que a gente deve começar, aí você fala aí, não tem problema não. Pode começar, sem problema. Já É? estamos aqui com 22 participantes. O pessoal vai Ah, chegando tá. devagarzinho. Tá Nós legal. estamos, nós estamos à disposição. Deixa eu só falar boa tarde aí para a turma. Tudo bom, professor Grande Sérgio? Fabiano. Tudo Tudo bem, bem, professor Fabiano? Leonardo? Tudo bem, Vou, Fabiano? Tranquilo. vou ficar aqui no backstage dando um suporte aí se precisar alguma coisa. Manda Beleza, gente. no chat que a gente vai dando um suporte aí. Tá bom, professor? Obrigado novamente pela parceria de longa data aí. Obrigado, Fabiano. Eu que E, e, agradeço, tá? e boa De aula, verdade. alunos. Coração. Façam um Obrigado. bom proveito aí. Bom, pessoal, então como a palavra aí está nos dando aí as boas-vindas, a gratidão é toda nossa aqui, minha, do Fabiano, do pessoal da empresa da Simo, e ter essa oportunidade de falar aqui para vocês da Unifoa, né, na pessoa do professor Leonardo Barroso aí, é nosso companheiro já de datas bem anteriores à de hoje. E eu gostaria de deixar aqui para vocês um convite para a gente fazer uma imersão nessa nova era da endodontia que nós estamos começando, e eu diria até um pouquinho mais amplo, uma nova era da odontologia. E que seria essa nova era? Seria uma coisa assim, por que utilizarmos cimentos bioativos na endodontia, né? Então, quando nós falamos em cimentos bioativos, qual é a diferença deles para os cimentos convencionais? Para que a gente consiga nos situarmos no momento de hoje, que são cimentos materiais bioativos, eu vou convidá-los para a gente fazer uma volta lá na nossa endodontia inicial, quando nós tivemos aí uma evolução tecnológica muito grande, a partir desse querido professor Schilder, né, que nos apresentou a instrumentação crown down, instrumentação coroa ápice, aonde a gente teve mais facilidade para fazer a limpeza e a modelagem dos canais. E depois nós tivemos uma época de introdução de limas de níquel titânio. Eu gosto muito de falar dessa época, porque eu acredito que muitos de vocês aí não tinham, às vezes, nem nascido, né, nessa época. E eu estava iniciando a minha endodontia, a minha formação. Eu fui lá para Araraquara, na Unesp, com o professor Mário Leonardo, com o professor Jaime Leal. E nessa época a gente utilizava todos esses instrumentos para poder instrumentar um molar, por exemplo. E a sequência era vai quebrar, não vai quebrar, quebrou. Era isso que acontecia nessa fase. Por que acontecia isso? Porque estávamos iniciando as limas de níquel titânio nessa introdução, sem termos controle de velocidade, sem termos controle de memória, tratamento térmico. Aí veio, na época das limas ProTaper, da Dentsply, nós já tivemos uma evolução tecnológica favorável. Diminuíram bastante os instrumentos, mas ainda continuava quebrando com facilidade. Quando a gente introduzia o instrumento no canal, ele tinha um pouco mais de curvatura acentuada, e como as limas dessa geração não tinham tratamento térmico, elas fraturavam. E como a gente gosta de trabalhar sempre correndo atrás de clínica com base em evidência científica, aí eu fui, no ano seguinte, lá no Rio, atrás de dos idealizadores da instrumentação de níquel titânio, que foi o professor John Max Padden.
E nesse congresso no Rio de Janeiro, em 2006, eu não sei se algum de vocês estiveram lá, eu falei para ele, eu falei, professor, quando que vamos conseguir fazer a instrumentação com mais segurança dentro dos canais? Ele me disse, jovem, vai demorar um pouco. E realmente demorou daquela época até nos anos de 2014, 2015, aonde nós já tivemos a evolução de limas tratadas, a evolução de motores rodando, motores reciprocando, né? E aonde a gente conseguia trabalhar com mais segurança. Chegamos depois, agora de alguns anos atrás, nas limas de última geração, que são limas, eu gosto muito dessa lima Unive, o custo-benefício dela é fantástico, não sei se alguém de vocês já experimentaram. Nós estamos aqui na 25ª turma de especialização na ABO. Eu e o A professor... gente usa aqui, Sérgio. Usa. Ah, que maravilha. É. Eu e o professor José Dias, a gente utilizava muito a Easy, do Henrique Bass, mas assim que o Fernando da Unive falou assim, professor, testa essa lima para a gente ver se o senhor gosta. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi ver a velocidade que o fabricante falava para a gente trabalhar. Era uma velocidade de rotatória de rotação de 400 RPM. Eu pus 950, igual da Logic, e não quebrou. É lógico que em alguns blocos, né, de acrílico primeiro, dentes já extraídos, e não quebrou. Eu falei, opa, pelo custo-benefício, vamos trabalhar com a Unive. E ela realmente, os nossos alunos de especialização estão gostando muito de utilizar essa lima. E aí a gente para um pouquinho nessa evolução tecnológica e vamos numa evolução do momento atual que eu disse para vocês, a nova era da endodontia, que seriam os biomateriais. Para que a gente possa entender um pouquinho o que é um biomaterial, vocês se lembram que há um tempo atrás tentávamos fazer um tratamento preventivo na endodontia, como uma pulpotomia, ou às vezes até mesmo um capeamento pulpar direto, onde a gente tinha aquela exposição pulpar, e muitas vezes tínhamos insucesso. Na maioria delas eram procedimentos que acabavam tendo que fazer uma intervenção endodôntica dentro do canal. Por quê? Porque a falha estava não no procedimento em si, mas nos materiais. Então, hoje, com os materiais bioativos, a gente nota esse resgate desse trabalho de terapia pulpar preventiva, onde a gente consegue colocar um material que não vai induzir uma calcificação pulpar e nem vai em uma inflamação muito acentuada, né? Então, hoje a gente tem a volta da endodontia preventiva e nós temos dentro da nossa área a evolução até uma cirurgia paraendodôntica que também, pelo material bioativo, tem uma formação óssea muito rápida. Então, para que a gente entenda assim, praticamente o que seria um material bioativo, a gente pode dizer que é uma substância ou uma combinação de substâncias que substitui uma parte do nosso dente, uma parte do nosso organismo. Por exemplo, num dente que está vital, onde o paciente responde ao teste de vitalidade, porém de declínio lento, né? Quando a gente faz um teste de vitalidade e aquela dor demora para passar, o que acontece? Já evoluiu, já essa pulpite ela não é mais reversível, ela é irreversível. E você faz ali naquele paciente uma pulpotomia, removendo apenas a polpa coronária. Quando removemos essa polpa coronária, dependendo do material que colocarmos ali, vamos ter sucesso ou vamos ter insucesso. Se colocarmos materiais convencionais que não são ricos em silicatos de cálcio, eles vão induzir o fechamento da polpa radicular. Mas se colocarmos um material bioativo, como os chamados materiais biocerâmicos, né? Esse nome veio há pouco tempo para cá, e nós vamos conseguir
substituir a polpa coronária, mantendo a função do organismo, e o que está abaixo, a polpa radicular, não vai necrosar. Tá? Então, isso é a nossa ideia de materiais bioativos hoje. Comparando aos materiais convencionais, todos eles fazem uma adesão mecânica e uma adesão química. Porém, os materiais mais modernos, chamados de biocerâmicos, eles vão além. Eles liberam radicais que se ligam ao nosso carbono da célula. A nossa dentina, a nossa polpa, o nosso ligamento periodontal e osso estão constantemente liberando CO2. E esse CO2, na presença do material manipulado na hora, ricos em silicatos de cálcio, eles vão formar uma ligação iônica, fazendo uma coesão. E isto aí é muito interessante a gente saber, por quê? Porque com essa interação entre as moléculas do cimento e as moléculas do nosso corpo, do nosso organismo, especificamente no nosso dente, a gente consegue um aumento de pH rapidamente. O aumento de pH, ele nos traz uma tranquilidade, por quê? Porque a gente sabe que as inflamações e as infecções, elas só se desenvolvem aonde a gente tem pH ácido. O meio ambiente que tem um pH básico, a gente consegue inativar essas bactérias. Não é? Então, essa reação hidráulica, chamada de reação de ligação iônica, depende do material ser rico em calcário. Por quê? Porque ele tem que ter mais de 60% a 70% vindo de rochas sedimentares, tá? E aqueles 30% vão ser aditivos colocados por cada empresa. E são esses aditivos que cada empresa coloca nos materiais ricos em silicatos de cálcio, é que vai fazer uma ligação iônica mais rápido, uma elevação mais rápida do pH ou mais demorada. Tá? Então, nós temos essa bioatividade, ela deixou de ser apenas uma biocompatibilidade. Ela é uma bioatividade de interação celular, de interação atômica pelos íons do produto que colocamos e do carbono das nossas células do dente que estão sempre sendo liberadas. Tá? Então, nós temos 3 produtos no mercado que podemos considerar, nós aqui, endodontistas, como materiais biocerâmicos. Nós temos o produto da Simo, da Biodentine e o produto da Angelus. Vocês notem que a base desses produtos, desses cimentos, é a mesma. Lembra que eu falei que ele tem que ter 60% a 70% de materiais vindo do calcário? E o que vem depois é o que cada pesquisador da empresa coloca. Para que ele apareça mais na radiografia, para que ele apareça menos na radiografia, para que ele tenha um tempo de presa maior ou menor, para que o pH dele se eleve mais rapidamente ou mais lentamente. Então, tudo isso influencia no aditivo que cada empresa coloca. Por isso que quando vocês encontrarem algum professor ou algum palestrante dizendo que os biocerâmicos não têm o resultado X ou têm o resultado Y, não podemos fazer isso, porque nós temos que diferenciar cada tipo de elemento, cada tipo de material biocerâmico, justamente pelos aditivos. E assim, nós iniciamos as pesquisas há mais de 21 anos, 22 anos, eu e o professor José Dias, com aquele primeiro MTA ProRoot do professor americano Tora Binejar, e começamos a fazer realmente um acréscimo e uma diminuição dos aditivos naquele primeiro cimento chamado MTA, para que ele ficasse mais favorável ao nosso trabalho. E aí nós chegamos nesses 3 produtos que eu vou mostrar para vocês,
Nós temos o cimento, que ele é reparador dentro do canal radicular, que é o Simo HP. Quando você tem alguma alteração intraradicular, você coloca esse cimento Simo HP, da caixa azul. Nós temos o reparador biocerâmico Simo HD, que ele foi feito para fazer uma reparação de assoalho, para tampar perfuração, que nós vamos ver qual que é a diferença dos dois. E também, mais ultimamente, esse Simo DTA, que vem de dentina, o próprio nome fala, ele está idealizado como para você trabalhar no assoalho da câmara pulpar como um reparador dentinário. Com ele a gente faz capeamento direto, capeamento indireto, dessensibilizantes e também arcabouço de pinos intrarradiculares quando a raiz está fraca, ok? Então, nós temos esses três aqui que vamos começar a mostrar para vocês um pouquinho das pesquisas mais recentes, dizendo que como esse trabalho da USP, que foi publicado em 2021, comparando vários cimentos no ligamento periodontal, eles mostraram que o Simo HP é o que menos irritou as células do ligamento periodontal, induzindo mais rapidamente a elevação do pH. Então, isso aí foi uma coisa muito favorável. Esse trabalho também realizado pela professora Carla Sippert, lá da USP de São Paulo, né? Ela fez um trabalho com a equipe comparando no ligamento periodontal as células que aumentavam mais rápido a fosfatase alcalina. Quando a gente tem aumento de fosfatase alcalina na presença de células na presença de agressivos, células agressivas como o LPS, que é uma lipopolissacarídeo da bactéria gram-negativa, a gente tem uma defesa orgânica rápida quando aumenta a fosfatase alcalina, para que esse pH se eleve mais rapidamente. E foi isso que ela constatou, esse aumento e essa indução de formação ósseo novo mais rápido quando você tem uma estabilidade onde não tem uma inflamação pelo produto e você tem uma indução de formação óssea rápida. Eu gosto muito desse trabalho aqui, que foi feito pelo pessoal da UNB, da Universidade de Brasília, onde eles pegaram apenas 6 cimentos biocerâmicos. E o que eles avaliaram? Eles avaliaram nesse trabalho qual dos 6 biocerâmicos que faziam com que os odontoblastos se diferenciavam mais rapidamente em osteoblastos, induzindo a formação óssea. E eles viram que esse trabalho foi publicado numa revista 1, né, na Nature, e eles viram que, de todos os materiais pesquisados, o que mais rapidamente induziu a neoformação óssea foi o Simo HP. Em 5 minutos, ele já fez aquela regeneração, induzindo a formação óssea rápida da região. É por isso que nós temos, pessoal, casuística muito favorável em trincas radiculares, reabsorções radiculares, perfurações, reabsorção externa, reabsorção interna, tratamento endodôntico de risogênese incompleta, apenas com cimento, sem usar gutapercha, como nós vamos mostrar. Justamente o sucesso vem a corroborar com as pesquisas. O sucesso clínico baseado em evidência científica pelas pesquisas que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Nós temos 2 produtos voltados especificamente para endodontia e o outro Simo DTA da caixa vinho voltado não só para endodontia, mas com a mesma bioatividade dos outros 2, ele é utilizado em dentística como base de restauração e dessensibilizante dentinário, em endodontia como capeamento pulpar direto, colocando ele direto na exposição, no sangramento da polpa, sem colocar nada por baixo,
ele já vai fazer uma hemostasia e vai fazer uma ligação iônica, onde o paciente não vai ter dor pós-operatória. Está sendo usado muito na odontopediatria, principalmente em remoção seletiva, que é a antiga ART, né? Restauração atraumática, e também em pacientes especiais, que temos que ter uma atividade, um atendimento mais rápido. Então, vamos falar um pouquinho do nosso cimento reparador intraradicular Simo-HP. O Simo-HP ele é hiperdenso, ele tem um tempo de presa inicial de 10 a 30 minutos. Mas todo cimento biocerâmico, até iniciar mesmo a presa final, nós temos 72 horas. Então, vocês vão ver que no início do meu trabalho, na hora que eu estou espatulando o cimento, eu não vou preocupar com o tempo de presa, porque eu vou ter um tempo para deixar ele numa consistência mais mole, numa consistência mais dura, durante 5 minutos sem perder as propriedades do cimento. Ele é radiopaco e depois de 3 horas, o EPH da região onde ele está instalado já vai a 12. E ocorre a ligação iônica, como nós já vimos lá atrás. Então, as indicações dele, nós temos para fazer a obturação do canal com apenas um cone de gutapercha, ou fazer uma obturação de blindagem endodôntica sem cone de gutapercha. Ah, professor, mas por que fazer sem cone de gutapercha? Depende do caso onde você tem um ápice muito aberto, uma risogênese incompleta, você não precisa mais fazer tampão apical, você obtura o próprio canal com o cimento biocerâmico. E se precisar, você pode depois fazer um preparo do pino ou núcleo intraradicular com uma broca diamantada, com ponta de ultrassom diamantado, sem ter problema nenhum, ok? E lembrando que o pH 12, quase nunca nós temos necessidade de retratar o dente. Porque o brasileiro, ele nem obturou o canal, já tem vontade de tirar, e já pergunta. A primeira pergunta que vem, e se eu precisar retratar? Isso está certo, é uma dúvida, mas o que a gente tem de experiência clínica? Que a reintervenção não vai solucionar o problema. Porque é um material altamente alcalino, é um material que ele preenche todos os espaços, fortalece a raiz, e aonde ele está, o pH é 12, não tem bactéria. Então, se tivesse que fazer uma reintervenção, seria por causa de uma fratura vertical, ou seria mesmo uma cirurgia panendodôntica, né? Mas para massagear um pouquinho a mente, porque toda mudança de paradigma, a gente fica preocupado. Nós orientamos colocar um cone de gutapercha, mesmo sabendo que a gutapercha é um plástico, é uma borracha que apenas ocupa espaço, ela não interage com o dente. Então, coloque o cimento, como nós vamos ver, e coloque um cone de gutapercha apenas. Se precisar um dia fazer uma reintervenção, o cone de gutapercha vai te facilitar, tá ok? As retroobturações, muito favorável, também a gente pode deixar ele numa consistência mais durinha, como uma consistência de potosol, rolar ele no dedo e fazer um conezinho para a retroobturação. Tratamentos de trincas reticulares, como eu já citei, a gente tem muito sucesso. E também a indução de revascularização. A manipulação do cimento, pessoal, é uma coisa fácil de ser trabalhada. Como que o cimento vem? Ele tem um blister, que você vai colocar esse blister na placa de vidro, vai dividir o blister ao meio, e do lado do blister, do pó, você vai pôr 3 gotas da água de trabalho. Essa água de trabalho, normalmente, ela é uma água destilada, estéril. Você vai utilizar uma espátula pequena e vai começar a manipular. Qual é a consistência que eu devo deixar esse cimento para obturar o meu canal? Uma consistência de chantilly, uma consistência de pasta, de creme dental. E brilhante, olha lá. Ele começou a ficar brilhante
eu tenho essa possibilidade já nesse momento. Ah, mas e se o cimento começar a perder o brilho, como agora nós vamos fazer aqui, ó, o cimento está ressecando, tá perdendo umidade para o meio. Ao invés de eu levar uma gota inteira, eu vou molhar a ponta da espátula naquela gota que está ao lado, ó. Vou molhar essa ponta da espátula na gota e vou voltar a hidratar aquele material que eu estava espatulando. Ele vai voltar ao seu estado inicial sem perder a propriedade, pessoal. Então, eu tenho 5 minutos para deixar ele numa consistência mais flow, mais mole, e deixar ele numa consistência mais durinha. Tá ok? Eu não tenho pressa, eu não perco material. O que é importante é você obturar um conduto por vez. Ah, eu vou obturar um molar de 3 condutos. Eu vou manipular o cimento, deixar o cimento na consistência de chantilly brilhante. Vou levar com Maxpare ou Lentulo 1, 2, 3 porções lá dentro de um conduto apenas e vou colocar meu cone de gutapercha. Corto, aí sim eu vou ver se o cimento que eu manipulei ainda está brilhante. Se ele não tiver brilhante, tiver perdido umidade para o meio, eu volto a hidratá-lo, molhando a ponta da espátula e voltando a hidratar o cimento para obturar o outro conduto. Tudo bem? O importante é a gente utilizar uma espátula pequena, flexível, como essa espátula da Simo. Essa espátula é uma espátula muito favorável, que ela foi desenvolvida especificamente para manipular cimento biocerâmico, onde você não tem perda nenhuma da sua manipulação e do seu trabalho, deixando ele mais duro ou mais mole. A gente consegue aproveitar todo aquele cimento que está na placa de vidro, ok? Esse trabalho aqui, para mostrar para vocês uma obturação sem cone de gutapercha, foi publicado em 2018, onde esse paciente nos procurou com uma risogênese incompleta e foi rastreado com a gutapercha, aquela fístula dele, e ele ia casar, deveria ser feito o procedimento rápido. Então, foi instrumentado e obturado sem gutapercha na mesma sessão. No momento da obturação e 6 meses depois, a gente já nota a reparação com a formação de lâmina dura. Então, isso aqui, a hora que você vai jogando o cimento aqui dentro, às vezes a gente fica preocupado do cimento se espalhar pelo ápice, mas ele não espalha, porque quando ele toma contato com o meio externo da cavidade, com o ligamento periodontal, aqui no caso, ó, nessa imagem do meio, ele vai acelerando a presa pela umidade e vai se moldando apicalmente. Então, não tem perigo de você extravasar o material para dentro da lesão. Se extravasar também não tem problema nenhum, porque ele é altamente bioativo, altamente radiopaco e pH 12, ok? Então não tem problema nenhum. Nas reabsorções internas, a facilidade é você preencher toda aquela raiz, jogando apenas, como essa raiz palatina, o cimento naquela raiz. Nas raízes vestibulares foi obturado com o cimento Simo com um cone. Na raiz palatina, por causa da reabsorção interna, foi apenas condensada o Simo HP. E a gente pode dizer que formamos uma nova resistência radicular aqui, porque a resistência do cimento ela é de 50 megapascal a 60, que é equivalente à resistência do dente. Então, nós temos aí um monobloco que vai receber toda a força mastigatória sem risco de fraturar. Nas reabsorções internas, a gente tem também um trabalho, possibilidade de trabalhar com os 2 cimentos reparadores radiculares.
na cervical com o cimento Simo HD, que nós vamos falar dele mais adiante, e o Simo HP dentro do canal radicular. Notem essa reabsorção cervical aqui, ó, foi totalmente preenchida pelo Simo HD, que tem radiopacidade de dentina. Onde eu estou passando a seta aqui, ó, isso aqui é o cimento Simo HD, que ele tem a radiopacidade dentinária. Por isso que ele foi idealizado para trabalhar no terço cervical e assoalho das reabsorções e perfurações. Alguns casos, como esse do colega Ridalton, de Governador Valadares, ele fez uma tomografia Conibin desse paciente e a paciente não queria fazer outro implante e falou, professor, tenta salvar meu dente. Então foi diagnosticado aqui uma trinca radicular no terço cervical, no terço médio da raiz, uma reabsorção no meio da raiz e uma lesão perirradicular também, né? Então, ele removeu esse pino, colocou hidróxido de cálcio alguns dias e obturou apenas com o Simo e já colocou o núcleo. 36 meses depois, olha, ele me mandou, professor, olha, formação de lâmina dura, reparação da trinca lateral e o paciente mastigando normalmente assintomático. Vocês notem que até o ligamento periodontal do paciente, que antes já estava expandido, aqui já voltou ao normal. Então, nós tivemos o quê? Uma reparação de toda essa área de reabsorção, trinca e lesão perirradicular por causa do cimento biocerâmico. Como eu mostrei para vocês, aquelas pesquisas e as características do cimento lá no começo, é um dos indutores mais rápidos de neoformação óssea, por causa da alcalinidade. Esse caso da professora Milena Perraro, é uma professora muito querida lá de Santa Catarina, que também nos acompanha e sempre faz muitos trabalhos com o Simo. Ela recebeu esse paciente que tinha um cisto dentígero causado por esse terceiro molar. Olha a tomografia, como dá para visualizar o rombo, quase rompendo aqui a tábua mandibular, e estava reabsorvendo as raízes dos molares. Então, ela fez o tratamento sem fazer a cirurgia, depois de 12 meses, apenas com a alcalinização dos molares com o Simo HP, conseguiu reverter esse estado aqui que estava altamente agressivo para estado de normalidade. Aí sim eu encontrei com ela esse ano e ela falou assim, Sérgio, aí que eles foram extrair o siso depois da reparação, sem fazer cirurgia parodôntica antes. Então, é uma reparação, uma regeneração muito favorável, muito fantástica, por causa da alcalinidade. A obturação com cone único, a gente gosta de mostrar rapidamente aqui, ó, a manipulação é a mesma, deixando numa consistência flow, ou numa consistência como dizemos, uma consistência de pasta de dente. Deixamos lá no nosso motor, ou contra-ângulo, já o Max Padden. A Unive agora está vendendo o Max Padden de titânio, 0,2 de taper, fantástico, vai quase lá no terço apical. A gente leva 1, 2, 3 e deixa já pronto o conezinho ali, ó, que você já provou no comprimento de trabalho, e coloca ele. Ah, mas ele não travou, ficou aquém um pouco o cone, não tem importância. O que vai ser importante é você ter colocado o cimento lá no delta apical, que vai fazer a sua obturação e blindagem do delta apical. Tá ok? Então, não tem dificuldade nenhuma para a gente utilizar esse material, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho do cimento reparador de perfuração, Simo HD. O Simo HD, ele é isodenso. Por que ele é isodenso? Porque ele tem a radiopacidade da dentina, tá? Ele não aparece na perfuração de assoalho. Se você receber um caso de algum colega
aonde o colega te encaminhou para fazer o tratamento endodôntico, e naquela busca do canal calcificado, a entrada do canal que está fora dos padrões normais, você perfura. Perfurou, manipula o Simo HD, na mesma hora já coloca ali, espera 3 minutos e continua o procedimento. Você pode irrigar ou seja, com clorexidina ou hipoclorito, ele não vai dissolver. Você não precisa mandar o paciente embora para depois voltar a trabalhar naquele procedimento, tá? O tempo de presa inicial é de 5 a 10 minutos, mas também você pode fazer aquela manipulação, deixando ele mais duro e mais mole, apenas molhando a ponta da espátula na gota. E a resistência, como eu mostrei para vocês, ó, é a resistência dentinária, de 50 a 60 megapascal de força, ok? Então, aqui nós temos uma perfuração no dente anterior, foi localizado a entrada do canal mais paralingual, para a palatina, feito uma pré-instrumentação no canal e colocado um cone de gutta-percha sem nenhum cimento para não entupir o canal, não perder a luz do canal, e aí, nesse momento, manipulou o cimento, Simo HD, e foi colocado ali do lado do cone de gutta-percha. Esse cimento deve ser manipulado, deixando ele numa textura um pouco mais durinha, como se fosse um cimento provisório cotosol, tá? Onde a gente deixa ele mais durinho um pouquinho, coloca com qualquer instrumento ali, pega uma bola de algodão seca, comprime para ele acomodar, pega a seringa tríplice, joga o ar da seringa tríplice aqui alguns segundos, e você pode remover a guta, que vai ficar à luz do canal para complementar a instrumentação, como é nesse caso aqui. Antes a gente tinha aqui a perfuração lateral, e foi achado o canal e tamponado a perfuração, restaurado com Simo HD. Notem que a radiopacidade dele, ó, é uma radiopacidade dentinária. Então, ele vai fazer o quê? Uma regeneração, uma neoformação óssea do lado onde ele tinha sido perfurado, induzindo o ligamento periodontal se instalar ali. Então, nós utilizamos para esse tipo de perfuração de assoalho o cimento Simo HD, que ele é muito tranquilo de trabalhar e de colocar também. Tá? Ele adere com a ligação iônica no dente, favorecendo você continuar o procedimento na mesma sessão. Ok? Nesse caso aqui, ele foi completado na câmara pulpar inteirinho para a gente avaliar a radiopacidade dele, ó, que a gente chama isodensidade, né? Ele é uma radiopacidade dentinária. E agora, mais recentemente, a Simo lançou o Simo DTA, que ele veio depois dos dois estarem no mercado endodôntico, pela necessidade que a gente via em outras áreas de ter materiais com o mesmo ligação iônica, com a mesma bioatividade. Então, ele é utilizado em todas essas outras áreas, como eu mostrei para vocês, e recentemente uma dissertação de mestrado de uma professora odontopediatra, ela publicou a dessensibilização em cavidades profundas, principalmente aquelas restaurações de amálgama quando são trocadas e o paciente no dia seguinte morde e fala: nossa, doutor, eu não posso nem morder que dói o dente. Então, isso é o quê? É uma irritação do meio externo à polpa. Então, quando a gente faz um capeamento pulpar indireto em cavidades profundas com um material que se liga ionicamente à dentina e faz uma elevação de pH, acaba totalmente a sensibilidade. Então, foi mostrado em vários casos que é o material ideal para fazer o que? Uma proteção pulpar indireta, cavidades profundas ou proteção pulpar direta. Então, as indicações mais específicas dele é dessensibilizante dentinário, proteção pulpar direta ou indireta, não precisa dar nem analgésico para o paciente, remoção seletiva daqueles pacientes a nível de escola, a nível escolar, que você vai fazer um projeto social onde não tem um mutirão lá
e ao invés de colocar ionômero de vidro, vai cair, porque o ionômero de vidro cai depois de alguns dias, quando a cavidade é muito extensa. Eu trabalhei 26 anos na prefeitura da minha cidade, e eu tive a oportunidade de colocar o ionômero de vidro e depois o paciente voltar uma semana, 2 semanas, sempre acontecia. E quando a prefeitura colocou esse simo e começou a trabalhar com esse simo na prefeitura, eu, antes de me aposentar, na aposentadoria especial de insalubridade, eu tive a possibilidade de utilizar ele no posto de saúde, na UBS. E foi fantástico. O paciente volta sem dor e o cimento estava lá, mantendo a vitalidade da polpa. Remoção seletiva, né, e preenchimento daquelas cavidades destruídas. Você faz um suporte dentinário ali também. Então, a gente manipula numa textura mais durinha também, igual o HD, numa textura de cotosol, coloca ele lá no dente e acomoda com algodão seco, uma bolinha de algodão seco, ó. Para quê? Para você fazer uma desidratação do cimento, para ele acelerar um pouco mais a presa, tá? E ele se acomodar no fundo da cavidade. Quanto mais simo DTA eu colocar dentro da coroa desse meu dente, mais resistente ele vai ficar. A gente gosta de chamar ele de núcleo de preenchimento. Por quê? Porque ele tem a mesma resistência megapascal de força, vai ter uma adesão iônica no dente e vai manter a alcalinidade. Então, é o material que a gente estava precisando na nossa odontologia. Ok? Então, cavidades de capeamento indireto, mas muito profundas, aonde nessa hora você já pode fazer o condicionamento ácido e colocar a resina. Vai sair um trabalho agora de uma professora que defendeu o mestrado dela na São Leopoldo Mandic, onde ela comparou o Simo DTA com o Biodentine. E o trabalho dela foi assim fantástico, mostrando que o Simo DTA é o único cimento biocerâmico que pode ser condicionado com ácido fosfórico. Os outros se desmancham inteirinho depois de 15 minutos. O Simo DTA abre os poros para a entrada da resina e tem maior retenção. Então, é o único biocerâmico que podemos, na mesma sessão, condicionar e obturar. Capeamentos diretos, feitos em escolas, e também tratamentos em UBS, em posto de saúde, onde o paciente não teve que evoluir para uma pulpectomia. Foi apenas a pulpotomia, nem a pulpotomia, é um capeamento pulpar direto preventivo. É uma endodontia preventiva que estamos resgatando daquela época que tínhamos insucesso pelos materiais. Aqui as crianças também ficando assintomática, colocando na remoção seletiva, o Simo DTA. E aquelas cáries onde tem muita sensibilidade de colo, você faz uma proteção e já restaura imediatamente. Esse caso foi um caso que o paciente chegou, me procurou, que ele tinha uma coroa de porcelana, estava uma comunicação lateral para distal e o pino de fibra dele estava caindo junto com a coroa de porcelana. Aí eu falei para ele, olha, temos uma tentativa de salvar o seu dente, se você quer? Ele falou assim, quero, não quero fazer implante. Implante é no último caso. Eu falei, então estamos lá. Retratei o canal e obturei com Simo HP aqui e já depois de obturado, na mesma sessão com Simo HP, o terço cervical, onde tinha perfuração, eu já coloquei o Simo DTA numa consistência mais fluida. O Simo DTA eu coloquei aqui e na mesma hora peguei o pino de fibra e moldei, fazendo um arcabouço para aquele pino ser cimentado na sessão seguinte. Vedei essa entrada com um material, um cotosol, esplintei a coroa dele para ele não ir sem o dente. Na sessão seguinte ele voltou, aí sim, eu usei o cimento dual para cimentar o pino. Então, esse caso já tem mais de quase 8 meses, 9 meses. Ele ficou de voltar aqui para a gente fazer a preservação.
mas o dente está na boca e é assintomático. Tá? Então, onde a gente teria um elemento condenado ao implante, né? E teria que, como diz a professora Milena Perraro, no Congresso, que esse dente, no Dental Canal agora, esse dente iria passar pelas espiras da morte. Eu achei muito fantástico ela falar espiras da morte, que eram as espiras do implante, né? Porque o dente morreu. Então, não foi necessário colocar espira da morte nesse dente, por causa da bioatividade do material que a gente está trabalhando com ele. Ok? Capeamentos de pulpotomia, feito pela professora Carla Junqueira, é uma professora de odontopediatria da Unicor, de Três Corações, onde ela está fazendo, na graduação, muitos trabalhos com os estudantes de pulpotomia. Apenas remove a polpa coronária, colocando direto o cimo HD aqui, comprimindo com algodão e restaurando por cima com resina ou ionômero na mesma sessão. Paciente assintomático, sem problemas de dor e sem problemas na esfoliação do dente. Isso que é o mais importante. Os atendimentos das unidades básicas de saúde, hoje nós temos aí mais de 30 prefeituras que já implantaram o Simo DTA. No CEL também, nos centros de especialidade, já colocaram o Simo HD, o HD e o HP, que são os reparadores, né, endodônticos, e o Simo DTA nas ações de saúde pública. A manipulação dele é também a mesma, coloca-se sempre uma gotinha de sobressalente do lado para que você possa, quando necessário, molhar a ponta da espátula e voltar a deixar ele um pouco mais fluido. A consistência, então, desse Simo DTA e de perfuração de assoalho é uma consistência de cotozol, uma consistência mais dura um pouquinho, né? Onde você possa pegar o cimento, colocar ele com qualquer material, uma espátula de inserção e fazer a compressão com algodão seco, tá? Aí sim, aí nessa hora você faz alguns segundos de jato de ar para acelerar a presa e já pode condicionar. Pode pôr ácido, pode pôr resina, ou pode pôr ionômero. O que a gente orienta é não deixar ele descoberto. Por quê? Porque o cimento biocerâmico ele tem fases de cimentação, chamada fases cimentícias. Eles vão endurecendo à medida do passar do tempo. É lógico, se agora eu pegar uma sonda exploradora e colocar aí, ele vai furar, porque ele não é um ionômero de vidro. Ele tem fases de cimentação, que depois de 72 horas, você passa a sonda, ele canta como uma dentina. Tá? Então, nós temos a fase de presa inicial de trabalho, que nos dá muita chance de sucesso na mesma sessão clínica. Os canais que terminamos, a gente blinda o assoalho até quase que na oclusal, daquele tratamento endodôntico, com o Simo DTA. Não há necessidade de você pôr resina flow, ou vou pôr alguma outra ionômero lá embaixo para blindar a entrada do canal, se você já tem um biocerâmico dentro do canal radicular e complementa com o biocerâmico do assoalho até quase que na metade da coroa também. Você vai ter lá um núcleo de preenchimento que não vai ter risco de fratura coronária. Ok? Então, pessoal, nós temos esses três materiais. Aqui está o e-mail, não, o site da Simo. Eu vou pedir para vocês, quando tiverem um tempo, entrar lá. Nós temos um e-book que foi lançado também há pouco tempo, uma descrição muito detalhada da diferença dos três materiais e suas indicações. Nós temos todos os artigos científicos livres para você fazer um download, tá? E poder utilizá-los, ler se precisar. Tem várias lives que eu gravei na época da pandemia,
é muito bacana, tem casos clínicos. Então, a proposta é hoje, escutem o que fala o professor Leonardo, use para depois falar se é bom ou se não é bom, tá? Então, a gente tem que fazer o seguinte, experimentar. Brasileiro tem que pôr a mão na massa. Então, quem ainda não utilizou, vai ter a oportunidade de utilizar, e eu tenho certeza que o professor Leonardo vai poder tirar qualquer dúvidas que vocês tiverem aí. Eu deixo também aqui o meu WhatsApp, o meu contato. Pode me mandar. Ah, professor, eu estou com um raio-x desse paciente aqui, o que você acha que eu devo fazer? Assim que tem a possibilidade, a gente retorna, tá? Eu não sei se eu falei muito rápido, é que a gente vai empolgando, né, e vai falando, mas assim, vamos abrir agora para as perguntas, para as dúvidas que tiverem. Acho que a gente pode voltar a conversar, né? Não sei se deu para me entender, foi muito rápido, professor Leonardo? Não, Sérgio, foi ótimo. A coisa foi bem objetiva mesmo, que essa é a ideia, né? É a questão da aplicabilidade, né? E eu achei muito interessante essa explicação inicial tua aí. Eu não sabia desse detalhe da questão da ligação iônica, né? Porque a gente fica tão focado na questão da aplicação clínica que é bom a gente saber desses detalhes aí, até para a gente poder criar uma convicção maior de que realmente o material tem uma interação muito boa com o tecido vivo, né? É por isso que a gente não consegue essa ligação forte quando você deixa o produto manipulado pronto. Entendi. Por isso que nós já tentamos deixar um produto pronto, mas não tem resultados favoráveis. Então, quando a gente consegue manipular na hora o pó e o líquido, você abre os radicais de silicatos que se aderem ao carbono do dente. Entendi. Então, aí sim, essa ligação iônica ela é muito favorável, é onde a gente vê essas reparações de perfuração, de trinca, de fratura, né? Então, formando um ligamento periodontal ao redor. Isso é muito bom. Eu Mas tenho se uns tiver. casos, né? Eu tenho uns casos, eu já uso o Simo, já tem que, acho que uns 7 anos que a gente vem utilizando o Simo lá em Itajubá, né? Na clínica lá da ABO de lá, e aqui na faculdade também a gente vem trabalhando. Certo. E eu achei interessante nessa explicação que você deu aí sobre assim, a parte, né, dos biocerâmicos, sobre a questão de que assim, esses biocerâmicos, em geral, eles têm uma constituição básica ali, que é o calcário, né? Mas que cada Isso. empresa, então, tem os aditivos. E outro dia eu estava vendo uma discussão aqui num grupo que eu participo, de discussão científica, e os caras falando sobre assim, parece que a Dentsply vai tirar do mercado o H+ biocerâmico, porque tem alguns estudos que vieram mostrando que esse H+ biocerâmico, com o tempo, ele está se dissolvendo, ele não se mantém no lugar, principalmente parece que em cirurgia parendodôntica, quando faz a retroobturação, ele está desaparecendo, ele vai se solubilizando e vai indo embora, né? Então, eu imagino que deva ser relativo aos aditivos, né? Com certeza. O que acontece? Eles põem muito polímero misturado ao biocerâmico, ao calcário, para chamar ele de biocerâmico. Só que perde totalmente a constituição. Ele não é 60% de calcário, ele acaba sendo 30% de calcário. E não tem, é o que Entendi, você falou, ele não tem essa bioatividade de conexão iônica, não tem essa ligação. Então, entendi. infelizmente, a gente tem que pôr um pé na frente, outro atrás. Esses dias eu fui no congresso palestrar lá no Endo Summit em Gramado, Ah. há uns meses atrás, e tinha lá propagandas de resina biocerâmica. Ah, Resina biocerâmica, para mim, não está totalmente fora do contexto. Eu acho que a palavra biocerâmico é biocalcário. Tem que ser uma coisa que venha rico em cálcio, fósforo, silicatos, né? Magnésio, toda aquele constituição que é o clinker, ah. são de rochas sedimentares, não pode deixar outros produtos
serem acrescentados e diminuir essa quantidade inicial básica. Isso aí perde a ação, perde a bioatividade. Então, Os resultados são muito assim convincentes, né, Sérgio? Eu vi cada sim, situação minha aqui, às vezes até de perfuração e tal, e você fazer a colocação do cimento e você vê que o paciente tem uma resposta muito boa, né? tem. Dente fistulado e tudo mais, e você faz o vedamento da perfuração com cimo, quando o paciente volta na sessão seguinte, a fístula cicatrizou, sabe? É uma É, resposta é. muito bacana. O Leonardo, eu tenho casos aqui de perfuração e trincas radiculares, onde a fístula persistia mesmo depois da obturação inicial. Obturação é a fístula, aquela fístula que está próxima ao sulco, que é mais uma fístula por trauma e não uma fístula endodôntica, né, de bactéria. Então, depois de 15 dias, o paciente punha a mão no dedo, no dente e falava assim, ó, ainda estou sentindo, mas já melhorou. Depois de 30 dias, sumiu a fístula. Por quê? São aquelas fases cimentícias do cimento biocerâmico que para que ele consiga terminar de formar essa coesão e elevação do pH. Então, demora mesmo alguns dias para a reparação total. Mas a reparação é fantástica. Isso aí é Você muito está bom. falando isso, eu fiquei com duas coisas na cabeça aqui que me surgiram agora. A primeira é a seguinte: quando você fala em reparação de trinca, Sérgio, você está falando da colocação do cimento pelo lado de dentro do canal radicular ou uma cirurgia parendodôntica para expor a trinca e Não, calafetar a só, trinca, só pelo nível interno. só interno. Só interno. Quando eu faço a parendodôntica e eu vejo uma trinca que não aparecia nem na tomografia antes, aí Aham, eu faço também uma canaleta com uma na aham, raiz e põe o sino HD ali, na aham, canaleta. Tá? Mas isso é esporádico. Eu não abro o tecido para tamponar a reabsorção externa, por exemplo. Eu aham. alcalinizo a reabsorção externa via conduto É conduto. para paralisar aquela reabsorção pelo pH do cimento. Toda reabsorção externa eu gosto de colocar 30 dias ou 40 dias de hidróxido de cálcio para dar mudar um pouquinho o pH e depois blindar com o Simo HP, que aí o pH vai se manter. E a hora que esse pH chegar na superfície externa da raiz, paralisa os osteoclastos, aí ele para. Né? Mas Rapaz, num procedimento invasivo de rebater retalho, tudo aí sim, se tiver um defeito ósseo, você coloca naquele defeito o cimo e, e cobre e fecha, pô, você tá? está falando coisas aqui que eu estou revivendo aqui a nossa clínica de especialização hoje de manhã, só rapidamente os casos nossos ali, né? E eu não tinha parado para pensar no potencial ainda mais que a gente pode explorar do material do cimento. Sim, sim. A tendência, o Leonardo, é que daqui a um tempo, eu acredito que daqui a uns anos, não vamos usar mais cimentos convencionais, H+ ou qualquer outro tipo de cimento, por causa da bioatividade. A tendência é manter essa atividade, né, sem muita mistureba em cimentos, para não Aham, que os cimentos que vierem a daqui para frente, que venham mantendo sua base inicial, né, para não perder a sua ação, mas aham. que a tendência é cada vez utilizar menos cimento convencional, né? Mesmo porque o custo-benefício ele é muito favorável. Você consegue repassar para o paciente o cimento, põe no valor do canal o cimento que você vai utilizar e vai dormir tranquilo, não vai ter problemas, né? Sim, Futuramente. Se tiver algum outro problema, não é nível de bactéria ou algum nível de procedimento de cimento, mas seria alguma outra coisa que tem que fazer ou uma parendodôntica ou um implante, né? Que não tem solução. sim. Mas é muito bom. Se tiver Muito alguma dúvida aí, o pessoal quiser abrir aí o microfone, pode é, falar, pode perguntar.
Fala aí, meu povo, porque assim, eu estou aproveitando para tirar dúvidas que são assim, coisas que ficam na minha cabeça e que ficam no meu dia a dia e que foram surgindo com a tua explanação. Quando você fala da questão do pH elevado, né, do pH 12, do pH 13 e tal, a gente está falando de um pH que ele chega nesse patamar e se sustenta só durante o processo de presa desse material, da cristalização dele, ou ele depois de ter cristalizado, de ter tomado presa, ele se mantém nesse patamar. Ele se mantém no patamar alcalino. Ele é por isso que a indução de neoformação óssea, o cimento foi o melhor de todos os outros comparados, por causa quando nós começamos, ô Leonardo, a pesquisar quais seriam os melhores aditivos, uma das coisas que nós tivemos o cuidado é não agregar produtos que não fosse do calcário, Ah, entendi. entendeu? Então, vamos dizer assim, a gente pode dizer que mais de 90% do cimento biocerâmico da Simo, ele é puro. Puro. Não é puro, ele é um cimento rico em silicatos de cálcio vindo do calcário. Aí nós agregamos os aditivos para que ele ficasse mais radiopaco, mais viscoso, mas porém é mais cálcio, mais fósforo, entendeu? Então você vai trabalhando com óxidos que vai aumentando a sua facilidade de trabalho, porém são produtos que não são da base. São Sim, produtos que ele vem já com uma especificação de interação entre os outros óxidos que já existem, tá? Então, por exemplo, o líquido do Simo HD, que é para perfuração, e do DTA, ele tem um acelerador de presa, para entendi. que você possa trabalhar com ele e ele, na mesma sessão, você irrigar e dar continuidade. Só que esse acelerador de presa é a base de silicato, Entendi. tá? Para que não perca a bioatividade do material. Que ba... Então, essa foi a nossa preocupação. Então, é Isso por foi isso que uma vez eu ideia. ouvi o Húngaro Duarte e o professor Tanomaro numa Aham. live, falando que eles. Isso aí já faz, acho que um ano mais ou menos. Que eles têm mais segurança em usar o cimento Simo H Plus do que o biocerâmico pronto para uso. Por quê? Porque os resultados do cimento pronto para uso na seringuinha não tinha resultados favoráveis. Então, só que eles colocavam os biocerâmicos todos numa caixinha. E a gente não pode fazer isso, né? Entendi. Eu não tive oportunidade. O Tanomar, eu encontro com ele, inclusive ele foi um dos meus professores em Araraquara, na época eu estava lá com o Mário Leonardo, e eu tenho liberdade com ele. E eu já falei para ele, falei, professor, você não pode misturar tudo na mesma caixinha não, porque tem um segredo da Coca-Cola de cada empresa aí. É verdade. Pô, e que faz uma baita de uma diferença, né? Porque você Faz, vê faz. nesse caso aí, por exemplo, da Dentsply lá, parece que eles estão com um problema sério, né? Parece que eles vão mudar, vão ter que mexer em alguma coisa na fórmula lá. Isso aí é um prejuízo, né? Biocerâmico, é por isso que eu coloquei. Eu vejo os biocerâmicos que são, podendo ser chamados de biocerâmicos, são os três que a gente tem citados, né? Mas mesmo assim, tem alguns tipos de biocerâmicos de uma empresa que não funcionam. Pronto para Entendi, uso, por exemplo, não funciona, né? entendi. Muito Mas bacana. é muito bom a gente ter essa oportunidade de ver o pessoal, né? Que Ó, tem uma pergunta no chat aí para você, Sérgio. Uma aluna ah, nossa aqui, Maria Eduarda, até postou aqui um caso aí para você dar uma sugestão aí. O que que você acha? Não sei se você com, consegue. com certeza, ela vai obturar esse dente inteirinho com o Simo HP, é o reparador azul, Aham. né? Então ela vai acessar esse conduto,
instrumentar esse conduto, não sobre-instrumentar, como se diz assim, vamos instrumentar o mínimo possível, porque já tem uma deformação de reabsorção. O Uhum. líquido, eu não sei se vocês utilizam hipoclorito. Se for Folclore. utilizar, tomar um cuidado com o hipoclorito aí, por causa de extravasamento, às vezes pode ter uma continuidade, né? E eu Aham. iria orientar a colocar uma pasta de hidróxido de cálcio alguns dias antes da obturação, para Aham. poder fazer uma hemostasia, né, nessa região aí, se tiver uma comunicação já com o meio externo, essa reabsorção, e depois obturar só com cimento, não pôr nem cone de guta, porque corre o risco, na hora de pôr a guta sair na lateral da reabsorção e ficar para fora da raiz. É. Pode utilizar a guta para condensar o cimento. Viu, Maria Eduarda? Você vai levando o cimento e vai utilizando a próprio cone de guta para condensar ele lá no terço apical. E vai levando mais cimento, até vibra, põe uma ponta de ultrassom no terço cervical, a hora que ele estiver todo preenchido, para ele vibrar mais e ele escoar mais ainda. Porque se o cimento passar pela reabsorção, não tem problema nenhum. Ele vai blindar aquilo ali. E é muito favorável. Pode ficar tranquilo que você vai salvar esse dente. E vai mandando os casos aí para cima, repostar com seu nome aí, com sua foto, né, da preservação. Sim, muito bacana. Eu estava pensando naquele caso que você mostrou do pino, né? Que você fez o arcabouço com o Aham. DTA e tal. Por que a opção de ir para o DTA se você já tinha obturado, usado o HP para obturar? Poderia usar o HP também ou não? Obrigatoriamente, para esse tipo de situação que vai ter esforço, tem que ser o DTA. Sabe, você lembra que eu falei que o único que não tem acelerador de presa é o HP, o Ah, azul? HP. Verdade. Então ele poderia ter uma solubilidade ali pela perfuração, sabe? Então eu não queria que isso acontecesse. Então, Entendi. por isso que eu pus o DTA ali no terço cervical, para fazer um arcabouço para o pino. Sim. E por que não cimentar ele na mesma seção? Porque o cimento ainda não está totalmente preso. A presa Ah, dele está em processo, né? Então eu fiz só, moldei a entrada do canal com o próprio pino de fibra, que eu aham, coloquei o mesmo pino depois na outra seção com cimento resinoso do álcool. aham. Porque o cimento simo adere à raiz, ele não adere aos pinos. Ele não Entendi. tem adesão em pino. Então, você Ah, pode pôr o pino, joga o ar ali, espera uns minutinhos, tira o pino. Aí tampa, deixa para a próxima sessão, você cimenta com cimento dual. entendi. Perfeito. Tranquilo. E no caso do DTA, o Sérgio, depois que a gente posiciona ele ali, joga o jato de ar e tudo mais e tal, imediatamente pode fazer o ataque ácido ou precisa esperar um tempinho ainda? Imediatamente, jogou ar ali um minuto, você já pode pôr o ácido, o ataque ácido. A hora que você for lavar, você lava com spray. Aham, Lava com spray, sugando, com os próprios sugadores endodônticos ali. Você não precisa pôr um jato de água muito forte no cimento, porque não tem problema. Se ele lavou ele com spray ali, ele vai. Depois você pode jogar água que ele não sai. não sai. Não sai, Entendi. ele não dissolve. Aí você seca, dá uma secadinha que ele vai abrir os poros para o adesivo entrar e Aham. polimerizar. Isso é muito bom. Perfeito. É, Maravilha. Show de bola. Vamos lá, meu tá povo. ótimo. Quem tem mais dúvida aí, fazer igual a Duda, botou o caso dela aí, fez a pergunta para o professor Sérgio. Vamos aproveitar. Aproveita que o Pode homem abrir o tem microfone tudo. aí, se precisar, não tem problema É, não. nós vamos querer uma foto também com todo mundo, né, professor? Para a Ah, gente, isso é importante, hein? né? Isso é importante, isso é muito importante. Alguém tem mais dúvida aí, pessoal? Tamires Júnior, Eduarda Vasques, Isadora. Vamos lá, meu povo. Aproveita.
O pessoal falou que tá todo mundo com vontade de usar o cimento. Todo mundo já é PhD já. Todo mundo tranquilo. Uma coisa que eu quis assim falar mesmo é a manipulação, aquela ideia de deixar uma gotinha do lado, né? E começou a alterar a manipulação, ou para muito duro, muito mole. Você ressecou, molha a ponta da espátula e volta a hidratar, a manipular. Então não perde nada, não tem que correr, não tem correria nenhuma. Ah, É, sobrou aquele cimento que você manipulou e você já terminou de obturar o canal? Faz um forramento de assoalho com o próprio cimento HP. Você vai blindar o assoalho com aquele cimento que sobrou ali e fortalecer tudo, né? Não vai entrar bactéria, não vai entrar nada. Então, isso que é muito bom. bacana. Essa semana, inclusive, na terça-feira passada, agora, né? Anteontem, nós fizemos uma atividade aqui na graduação de endodontia regenerativa. E a Ah, gente legal. finalizou com os meninos, nós fizemos de tampão cervical com eles e a gente usou o Simo para fazer o tampão cervical. E aí, aproveitando, né, você tá falando, então, o ideal para o tampão cervical, então, seria o DTA, não é, Sérgio? Pode ser o DTA. Pode Pode ser o ser? DTA, que ele vai estar mais durinho, você acomoda ele ali, É entendeu? isso que a gente fez com o HP e Uhum. realmente agora conhecendo esse detalhe aí do acelerador de presa e tudo mais e tal, eu acho que talvez o DTA seja um pouco mais interessante para a gente fazer, para ele poder acelerar, né? Porque depois vai restaurar Isso. por cima, né? Tranquilo, tranquilo. Pode ser, sim. Pode até fazer o ataque ácido depois e já pôr resina em cima. Já botar resina em Problema cima. nenhum. Problema nenhum. Perfeito, Fantástico. perfeito. Ô Sérgio, quero muito te agradecer, tá? Pelo seu tempo, pela Opa, é sua um prazer, Leonardo. sensacional. Agradecer ao Fabiano, né, que sempre está dando apoio aí, você, o professor Zé Dias, né, que todo congresso Sim, a gente se encontra, são muito carinhosos com a gente, sempre dão a oportunidade da gente bater um papo, trocar uma ideia, sempre muito gostoso, né? E isso receber mesmo. você aqui no nosso, na nossa especialização é uma honra muito grande, viu, Sérgio? Te agradece. Aí eu me deixo, eu me coloco à disposição, pode me chamar a qualquer hora. Eu vivo, eu respiro endodontia 24 horas. Eu também na graduação, na especialização, no consultório. Então, isso aí a gente o que mais gosta é fazer isso, né? Então, isso é bom demais, né? Ah, ótimo, maravilha. Vamos ver se a gente consegue organizar aqui para a gente fazer aquela foto. Vamos, vamos. Professora Rosi, também Tudo coordenadora bem? do nosso curso aqui. Rosi, Tudo quer bem, fazer uma... professora? Professor Sérgio, obrigada Rosi, pela aula, viu? Maravilhosa. Ah, Aprendemos obrigado. muito. Eu que fiquei, agradeço, viu? fiquei pensando aqui no cimento do Sérgio, do Zé Dias, né? No CIM e tudo mais, e nas calcárias, né? Que é a medicação homeopática que você usa aí, também Sim, deve ser verdade, né? meio parecida, né? É, É, muito é. interessante. Eu fiquei encantada com a aula. Ah, obrigado. Professora Rosi, nós somos cálcio e fósforos ambulantes, né? Sim, Por sim. isso. E esses medicamentos que o professor Leonardo falou são indutores, né? Eles aumentam os níveis de cálcio e fósforo disponíveis nas estruturas. Ah, Então, então. a gente tem, assim, utilizado bastante. É a mesma bioatividade do cimento no dente com esses Sim, só que produtos. sistêmico, de forma sistêmica. É Eu sistêmica. experimentei em polpa de dente de ratos no meu doutorado, aí aumentou 180% o nível de cálcio por espectrofotometria. E também acho que congelou. E também em saliva de crianças, e nós temos alguns casos aqui de consolidação de fratura de raiz, quando a polpa permanece viva, porque Viva. disponibiliza mais cálcio e fósforo. Ah, maravilha. Tem sido Maravilha. interessante, né? Muito Muito bacana. legal. Vamos lá, gente. Vamos aí aparecer aí. Quiser, pode arrumar o cabelo. Vamos ver se a gente faz uma foto bonita aí. Fabiano, faz uma foto aí, faz um print da tela para a gente aí, Fabiano. Você está aí na.
Eu não estou muito acostumado com o Zoom, estou levando uma surra dele aqui. Eu não tô. O pessoal podia abrir, né, Léo? Eu fiz uma aqui, É, mas é isso, Elzinho. tem gente fechada, sim, isso. Eu não estou vendo todo mundo. Eu não estou conseguindo pegar todo mundo. Você está conseguindo pegar todo mundo? Então tá ótimo. É isso aí. Deu? O pessoal está abrindo, tá abrindo as telas Ah, ainda a aí. tela aí. Tá. Pronto? Já tirei várias aqui, Léo. Beleza. Maravilha, então. Bacana. Pessoal, Sérgio, muito Ficar no- obrigado, então, viu, pela oportunidade aí. Pode contar comigo aí sempre que precisar, viu, professor Leonardo, professora Rose, estamos aí à disposição. Obrigada. muito Obrigada, obrigado. Viu? professor. Um Um grande abraço, abraço viu? para vocês. Um abraço no Zé Dias. Um abraço Doce. para o Fabiano, para o César, para todo mundo aí, para a família. Tá? Ok, será dado. Obrigado, viu? Até logo, um Obrigado. abraço. Obrigada. Tchau. Tchau.